Pessoal, então boa noite. Nós vamos começar a última parte da apresentação para encerrar os conceitos básicos de contabilidade. Lembrando que a gente tem que entender o que é a situação patrimonial, como é que ela é representada pelas contas, por uma terminologia própria que indique como é composto o patrimônio. E finalmente entender que quando a gente movimenta esse patrimônio, nós utilizamos umas contas intermediárias para apurar o resultado, as contas de resultado. Nós fazemos isso através da escrituração contábil, utilizando os lançamentos contábeis. Nós classificamos as transações econômicas, os eventos, reconhecemos como ele é, qual o valor, damos nome às contas que vão sofrer alterações da situação patrimonial, débito e crédito, descrevemos o que está acontecendo para que no futuro, quando se faça pesquisa, entenda o que aconteceu, por que nós tínhamos aquele saldo, como é que nós reconhecemos aquele evento. Então, o objetivo aqui é fixar mais alguns conceitos de débito e crédito, lembrando que saldos devedores retratam as contas de bens e direitos, aquilo que vai se transformar em benefícios futuros, e quando a gente consome esses bens e direitos, esses ativos, nós reclassificamos para custos ou despesas, lembrando a diferença entre custos e despesas. Portanto, veja, continua o saldo devedor em custos e despesas. Todos os ativos que a gente tem lá no balanço tem uma origem, o outro lado do balanço. Pode ser o capital próprio ou o capital de terceiro, aquele que é exigível, certo? Ou as receitas, quando a gente vende a prazo, quando a gente vende à vista, aumenta o nosso caixa, aumenta nossas contas a receber, sem aumentar uma dívida, sem ser capital de terceiros. O que a gente reconhece então? O aumento do patrimônio líquido. Mas antes de entrar no patrimônio líquido, existem as contas intermediárias, que são as contas de resultado. Então a gente vai fazer aqui algumas simulações e vamos fazer um encadeamento para vocês perceberem como é que a contabilidade chega naquela peça de análise que é o balanço patrimonial e na DRE, a demonstração do resultado do exercício. Quando os investidores criam um negócio, qualquer que seja, eles estão aportando capital. Então, hipoteticamente, se eu comprar uma lanchonete, uma banca de jornal, eu estou comprando um ativo, instalações, estoques, móveis, máquinas, equipamentos, veículos. Tá? Então, veja, o dinheiro entra como bens, que eu comprei lá, bem, 5 mil. Da onde veio esse dinheiro? Do capital dos sócios. Então, vejam, olhem como é que o ativo e passivo sempre têm os saldos iguais. Eu debito a conta que representa esses bens que eu comprei e credito a conta que representa a origem. Em seguida, se a gente começar a trabalhar com esse negócio e eu receber um dinheiro à vista por ter prestado um serviço, quer dizer o quê? Aumentou meu patrimônio, aumentou a minha riqueza. Então está entrando dinheiro, débito, está numa conta que representa dinheiro, no caso caixa, e reconheço de onde veio. Tá? O sócio não aportou dinheiro, não foi contraído uma dívida, portanto a gente reconhece uma receita pelo aumento desse ativo. Olha como é que fica, então, a nossa situação patrimonial. Eu tinha bens e capital do outro lado. Agora eu tenho caixa e tenho uma conta de receita de serviços prestados, R$ 1.000. Olha como eu continuo com um saldo dos dois lados iguais em R$ 6.000. Vamos continuar. Se eu for fazer um pagamento, tá, para o meu contador abrir o negócio, vou gastar R$ 500 com ele. Portanto, eu vou ter um desembolso, ou seja, estou perdendo esse dinheiro vai sair de dentro da empresa. Então, vamos lembrar que se está havendo uma redução da minha riqueza, está havendo uma redução do meu patrimônio líquido. Lembrando que meu patrimônio líquido tem R$ 5.000. Eu vou perder 500 disso daí. Só que eu não vou baixar imediatamente o PL. Eu vou utilizar uma conta intermediária reconhecendo a despesa, o consumo de um ativo. Qual ativo? O dinheiro que estava lá no caixa. Vai sair, vai embora, nunca mais eu vou vê-lo. Então, eu vou diminuir o caixa, acreditando a conta caixa. Perfeito? Se eu acredito a conta caixa, eu tenho que debitar uma outra conta. Qual é a conta que eu vou debitar que vai impactar o PL? A conta de despesa. Então, olha lá como é que apareceu os R$ 500. Vejam,
eu tenho aqui uns 500 a crédito da conta caixa, portanto o saldo do caixa fica em 500. E para onde foi esses 500? Olha aqui, ó, em despesas. Então, batendo o olho aqui, ó, despesas 500, receita de serviços 1.000, o resultado por enquanto é de R$500, porque eu ainda tive uma entrada anterior de 1.000 com as receitas. Veja como é que os saldos no final continuam iguais, tá? Então, qual é o resultado e qual é o saldo do caixa? Eu tenho 500 de caixa e tenho 500 de resultado. Então, vamos continuar, certo? Entendendo, saldos credores. Está lá no meu passivo exigível, são as obrigações. Quando está lá no patrimônio líquido, não é exigível, é o dinheiro do sócio. Tá? O que aumenta o PL são as receitas, portanto, os saldos das receitas são sempre saldos credores. Né? Então, vamos continuar uma operação, para a gente entender, começar a entender como é que funciona uma empresa comercial ou uma prestadora de serviço. Então, eu vou comprar R$1.000 em mercadorias, metade à vista e metade eu vou pagar para o meu fornecedor daqui a 30 dias. Então, o que está acontecendo? Está entrando na empresa R$1.000. Essas mercadorias são bens que vão ficar em meu poder. Portanto, é um ativo. Portanto, é saldo devedor. Então, entram lá no estoques de mercadoria, aqui, R$1.000. Da onde veio? Veio do caixa, R$500 que eu tirei do caixa. Mas eu também tive a confiança do fornecedor, capital de terceiros, saldos credores, R$500 a pagar. E aqui eu tenho um histórico, porque eu tenho que entender esse lançamento se alguém for fazer uma pesquisa lá no futuro. Compra de mercadorias conforme nota fiscal, número tal do fornecedor tal, com vencimento para tal. Veja que eu estou usando uma conta sintética de estoques de mercadorias. Eu poderia criar várias contas de estoques se fossem mercadorias diferentes. Ok? Então, vamos ver como é que vai ficar o nosso balanço. Tenho quanto de estoque de mercadorias? 500. 1.000. Então, metade são R$500. Esses R$500 por 1.200. Só que, vejam, eu vou reconhecer primeiro as receitas e vendas, porque o cliente me entregou 600 e vai me entregar 600 daqui a 30 dias. R$1.200 a débito, R$1.200 a crédito. Um histórico dizendo o que aconteceu, venda de mercadorias conforme nota fiscal, para o cliente X, com vencimento para tal. E o estoque, como é que ficou? Então, eu vendi metade do estoque. Eu tinha 1.000, eu sei que R$500 foi embora, certo? Então, se eu vendi metade do estoque, que é igual a 500, a minha conta de mercadorias, a minha conta de estoque, só tem 500, então eu tenho que baixar essa conta. Eu tenho que ficar só com 500. E então, quando eu consumi esse estoque, o que aconteceu? Reconheci o custo da mercadoria vendida, R$500. Baixando o estoque, creditei a conta de estoque. Então, ela baixa do estoque conforme venda de mercadorias pela nota fiscal tal para o cliente X. Então, lá na frente eu posso verificar no livro razão do estoque de mercadorias por que aconteceu essa baixa. Foi uma venda. Eu posso verificar no livro razão da conta CMV o quanto foi vendido em determinada data e para quem. Como é que é o meu balanço então? Então vejam quantas alterações eu tive. Baixei o estoque de mercadorias. Ele foi para onde? Custo da mercadoria vendida. Veja como está aumentando os saldos aqui embaixo. Tá? Então agora eu tenho receita de serviços, eu tenho a receita de vendas, eu tenho valores a receber do cliente, tá? Eu tenho um saldo ainda de 500, perfeito? Aí entrou dinheiro pela venda, vejam como é que está o meu saldo de caixa aqui. A soma de todos esses valores vão me representar 7.700 no ativo, 7.700 no período. Qual é o resultado então dessas operações? O total das receitas de vendas, aí aqui, 2.200. O total dos gastos, dos sacrifícios que eu incorri para ter essas receitas é de R$1.000. Então, qual que é o meu resultado desse período aqui? R$1.200. Qual é o saldo de caixa? Vocês têm que olhar lá e ver que nós temos quanto de caixa? R$600. Continuando as operações, eu vou pagar o meu fornecedor, aquele que eu comprei a prazo, em dinheiro. Então, o dinheiro está no caixa. O que vai acontecer? Vai sumir uma dívida.
a dívida não é saldo credor, para zerá-la eu debito. Da onde vem esse dinheiro? Do caixa histórico, pagamento do fornecedor, tal, referente àquela nota fiscal XXX. Vejam, saiu do caixa 500, saiu da conta de fornecedor 500. Quanto é que o cliente me devia? 600. Então, ele vai me entregar um cheque cruzado de 600. Né? Então, eu vou pegar R$100 do caixa, certo? Vou levar lá no banco e vou fazer um depósito no banco. Então, eu passo a ter uma nova conta com uma titularidade. Hipoteticamente, eu estou colocando aqui Bradesco. Os R$100 para abrir a conta veio do caixa histórico. O que aconteceu? Por que esse dinheiro saiu do caixa? Foi feito um depósito inicial para abertura de conta. Tá? Imediatamente, eu peguei o cheque que estava comigo, que o cliente me entregou, também depositei lá no banco. Então, vejam, a conta clientes, que era saldo devedor, eu acredito zero. E a conta bancos conta movimento vai ficar representando um direito que eu tenho junto ao Bradesco. Histórico, depósito do cheque do cliente, tal. Como é que ficou então? Olha lá. Saiu sem do caixa. Onde é que eu coloquei isso aqui? No banco. Eu tinha que 600 receber. Para onde foi? Para o banco. Lá no banco eu passo a ter um saldo, se o cheque for compensado, de R$700. Né? Então vejam como eu estou fazendo todas as alterações, mudando todo a minha situação patrimonial. Vejam que eu fiz vários lançamentos agora sem alterar as contas de resultado. Foram apenas lançamentos de permuta da situação patrimonial. E aí a gente tem na contabilidade, os sistemas têm a facilidade de a qualquer momento eu pedir um levantamento dos saldos das contas. O que chama isso? Essa peça se chama balancete, não é balanço, balancete. Ela relaciona todos os saldos das contas, saldos devedores e saldos credores, que tem que estar batendo no final, e eu faço uma análise crítica dessa situação aqui. Nessa análise crítica eu posso ponderar que esses estoques não são realmente 500, eu posso verificar lá no banco se eu realmente tenho 700, eu faço conciliações. Os bens que estão aqui no total de 5.000, será que é esse valor mesmo? Então eu faço vários questionamentos, já verifico as contas de resultado, eu já tenho uma noção de qual é o resultado desse período. Então o balancete serve para uma análise crítica antes de fechar as contas. Então no final de um exercício, de um período, eu quero saber qual foi o lucro. Você já batendo o olho sabe quanto foi. Mas quando nós temos centenas de contas, é um pouquinho mais complicado. E aí a gente volta a lembrar que eu preciso demonstrar como é que a gente chega no lucro. Né? Então eu tenho uma conta, eu tenho uma demonstração chamada DRE, é uma demonstração dedutiva, ela parte das receitas, aqui, menos os custos, me dá uma ideia de quanto foi o lucro bruto das operações, quais são as despesas operacionais, administrativas e as outras despesas, qual foi o lucro antes do imposto de renda, o LAIR, calculo o imposto de renda e tenho o lucro líquido que realmente sobra para os sócios. Então, o que a gente faz? A gente quer saber o que está acontecendo. Então, eu posso apurar o resultado com mercadorias, as receitas de vendas com mercadoria, quanto custou a mercadoria, um menos o outro, eu vou ter, então, o primeiro resultado, o resultado com mercadorias. Tá? Então, eu pego os saldos que eu tenho de receitas, os saldos que eu tenho do custo da mercadoria vendida, transfiro para o RCM, é um passo, é paulatino, né? E imediatamente eu sei qual foi o resultado que eu tive com as receitas, com as vendas de mercadorias. Esse saldo aqui eu ainda vou transferir para uma conta para apurar o resultado do exercício, chamada área. Então eu tenho todas as contas de despesas e receitas vão ser transferidas para a área. E eu tive também nessa operação a receita com serviço que os sócios executaram. Tá? Eu não contratei um funcionário, nem contratei terceiros. Então eu não tive um custo diretamente reconhecido. Né? Eu também não produzi, então eu também não tenho custo de produtos vendidos. Então as receitas de serviço eu também transfiro para a área. Então o saldo da conta área vai demonstrar o resultado do exercício que, em tese, é dado aos sócios. Né?
Então, qual que é o saldo da área? Ele é devedor ou credor? Então, vocês vão verificar que o saldo é credor. Por quê? E o que significa isso? Origem de recursos das operações, aumentando o meu patrimônio, aumentando do outro lado o meu ativo, né? Quando eu faço essa apuração também, eu tenho que lembrar que se eu estiver no regime do lucro real, vai incidir imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, né? Então, se eu tivesse isso daí, eu faria essa conta, reduziria e separaria para pagar para o governo. Então, eu vou, então, pegar o saldo da área, que é um saldo credor, e posso transferir para lucros a distribuir, uma conta do passivo, uma obrigação que eu vou pagar para os sócios lá na frente, tá? Como é que eu vou pagar isso? Lá na frente, se eu tiver dinheiro, se eu realizar os ativos, se eu tiver disponibilidades, eu vou pagar. Então, eu zerei as contas de resultado, vai sobrar o quê? As contas patrimoniais que estão no balanço. Então, vamos olhar para o balanço. Eu tenho lá o ativo circulante com saldo em bancos, com estoques, eu tenho os bens, no valor de 5 mil, não tenho dívidas e eu tenho lucros a distribuir. Vejam só, eu não tenho saldo para pagar, tá? Eu tenho que fazer din-din aqui, ó. Tenho que vender estoque para poder pagar os lucros. Perfeito? Mas nas primeiras operações eu estou dizendo qual foi a destinação do lucro do exercício? A distribuir. E se eu não quisesse distribuir? Então eu viria para o patrimônio líquido, criaria uma conta chamada reserva de capital e colocaria os 1.200 lá, ou seja, não vou pagar. Eu quero que o negócio continue e é assim que a empresa indica que ela confia no próprio negócio dela. Então essa é uma ideia geral para a gente chegar no balanço e a partir desta peça fazemos uma análise, entendemos a situação patrimonial, deciframos como é a gestão financeira, como é a gestão da empresa, o que ela está fazendo e para onde ela está indo. Vejam como eu vou tirar outras informações disso. A ideia era que vocês entendessem os conceitos para a gente saber como chegar nessa peça, que é o balanço patrimonial, no DRE e nas demais demonstrações financeiras. Ok? Então, nós temos então a base para fazermos análise de balanço e extrairmos dessa análise as informações, os insights, inferir tendências, fazermos ajustes no nosso orçamento, fazermos o nosso planejamento financeiro e, é lógico, tomar decisões.